conversava com uma pessoa que ela estava passando por um luto, né, um familiar que tinha morrido, um ente querido, e então eu escutei, a gente, ela estava chorando, muito abalada ainda. Então eu ouço, né, como é de praxe, né, pelo menos da minha pessoa, sempre ouvi mais do que falei. Então, ouvindo ela, né, as afirmações dela, tudo, aí eu identifiquei que ela estava reclamando de que a, ela conheceu quem é as verdadeiras amizades dela nesse período. E em contrapartida, ela estava afastando algumas pessoas nesse posicionamento, dessa forma que ela estava lidando com o luto. Primeiro momento eu identifiquei que ela tinha uma percepção particular da dor um pouco meio egocêntrica. Eu tive que colocar ela para raciocinar e pensar assim que a dor, ela não tem um medidor específico de qual é a quantidade de dor que uma pessoa está sentindo em determinado momento. Por exemplo, a morte de um um familiar, a morte, um afastamento, às vezes um término de uma relação, perder um emprego. Então nós não temos um medidor, porque às vezes o significado que a gente dá para as coisas é que vai intensificar, definir o grau da dor. Então, às vezes você tem pessoas que ela não, se pudesse ser medido, às vezes a pessoa que perdeu o emprego, ela tem uma percepção, uma dor muito maior do que alguém que perdeu um ente querido, né? Depende do grau que a pessoa dá a importância. Eu tive amigos que perderam familiares e se recomporam. Claro que nunca vai passar a dor, mas a pessoa lida, né? A pessoa tem que seguir em frente. A dificuldade dessa pessoa era ela remoer esse luto, canalizar essa dor em raiva das pessoas. Eu identifiquei que ela, nas palavras dela, que as pessoas sequer poderiam se aproximar dela com palavras de conforto, porque porque geralmente as pessoas elas vão falar aquele padrão. Olha, sinto muito pela sua dor. E nesse momento ela começava o atrito. Ela falou assim: não, você não sente muito. Só eu sei o que é. Você nunca perdeu um ente querido nessas condições assim, assado. Aí isso aí começava a afastar as pessoas. Porque independente da religião da pessoa, independente de como ela vai te dar uma palavra de conforto, ela vem com toda boa vontade. Se a pessoa é do candomblé e quer dar uma palavra de conforto com base na religião dela, eu aceitaria, porque ali é um gesto puro de empatia pela pessoa. E embora as nossas crenças não estão em conformidade, mas o ato em si de empatia, ele é o mesmo. Então, só que ela estava tendo essa dificuldade, né, entender isso. Eu tive que falar para ela: olha, a dor que você sente, às vezes, se nós tivéssemos um termômetro, um medidor, essa dor que você sente, às vezes você teria uma equivalência ou até maior de alguém que perdeu, que não teve uma perda tão grande quanto a sua, mas perdeu alguma coisa, sentiu alguma coisa. Então a gente não pode colocar a nossa dor no pedestal, elevar ela tanto assim, porque primeiro que a gente torna inalcançável e insustentável a gente lidar com ela. A gente tem que apaziguar ela, diminuir ela, transformar ela em outro sentimento, como carinho, afeto, uma consideração, uma lembrança positiva. Viver com a dor também não é normal.
e não é saudável. Então eu tive que fazer um trabalho muito grande com essa pessoa para ela se olhar, ela olhar para ela mesma, porque ela se blindava, ela estava remoendo tanto aquilo ali que ela ia viver naquele ciclo constante de dor e sofrimento e afastava as pessoas. Eu mesmo disse, olha, às vezes as pessoas mesmo te amando, as pessoas vão se afastar de você, porque as pessoas elas têm um amor próprio, elas não querem se ferir, ou elas não sabem, ou não têm a capacidade e o tato de lidar com você, e você se posiciona de uma forma muito fechada e agressiva, então as pessoas vão se afastando. Então você não é que você está descobrindo seus verdadeiros amigos, é que os amigos não estão conseguindo se conectar, se aproximar de você, porque você já se colocou espinhos em volta, com todo esse sofrimento, esse ressentimento. Então eu trabalhei muito a cabeça dela, coloquei um espelho na frente dela para ela entender o que estava acontecendo. Veja bem, quando aconteceu o fato da perda dela foi no auge da pandemia. Então ela queria e esperava que as pessoas fossem a visitar, uma vez que o ente querido dela faleceu com o vírus. E no auge ali, que ninguém sabia o que fazer, as pessoas estavam desesperadas, não tinha uma orientação, era se proteger e proteger os seus entes queridos. Ela queria que eles comparecessem lá, né? Mas assim, naquele momento era muito complicado, né? Muito complicado. Aí eu entendi um pouco do egocentrismo dessa pessoa, porque ela sequer entendeu, ela colocou e ela tinha, né? A gente ouve muito. E Freud fala que a verdade sempre vem, ela sai pelos poros. Tem aquela parte que a pessoa quer que você veja e tem aquela parte que ela esconde para ser aceita, né? E conversa vai, conversa vem, a verdade vai saindo pelos poros. E eu percebi muito que ela se colocava muito como referência. Por exemplo, no aniversário, ela dizia que era um evento bem significativo para ela. Eu conversei, puxa gente, mas você está colocando muita, tudo bem, celebrar uma coisa, você se sentir importante é uma coisa, mas você se sentir mais que os outros é muito complicado, isso é perigoso. Então eu trabalhei muito a cabeça dela, tentei abrir os olhos dela e dizer que as pessoas que estavam no entorno dela, alguns estavam tentando se aproximar para confortar ela, de uma certa forma compartilhar a experiência, mas ela se envolveu numa carapuça onde ela tentava se blindar, mas ela acabou causando mais afastamento e mais sofrimento, um sofrimento colateral. Então, nesse caso, depois de muito trabalho, ela começou a entender. E eu comecei a colocar um lado mais lógico e racional em cima. Porque às vezes as pessoas agem, como muitas vezes eu disse para ela, às vezes quando você é uma bota, você não percebe que você esmagou uma formiga. Mas a formiga percebe o que foi esmagado e percebe o peso da bota. Então, você tem que parar e olhar se você realmente está machucando as pessoas, porque às vezes você não sente que está, você não acha que está, mas muito provavelmente você está machucando de uma certa forma, de um jeito ou de outro. Então eu tive que tirar ela do centro do universo que ela se colocou, num nível em que ela se aceitasse o luto e aceitasse as pessoas que estavam em volta e os gestos que as pessoas tinham para confortar ela.